Ei, gente, aqui é a Bela, do Bela e Canela, a mamãe pâncreas do Davi. Bom, não foi à toa que o pão de fermentação natural ficou tão famoso como uma opção saudável de lanche em tão pouco tempo. Primeiro, para quem não tem diabetes, o pão de fermentação natural é muito mais indicado, simplesmente por ser mais saudável. Apesar de ter mais ou menos o mesmo tanto de calorias e de carboidratos que um pão de fermentação normal, ele possui um número bem menor de ácidos fíticos. Ácidos fíticos, que isso, Bela? Bom, são alguns ácidos que são encontrados em diversos tipos de grãos, na região mais próxima da casca. Ou seja, uma farinha integral vai ter uma quantidade muito maior de ácidos fíticos do que uma farinha branca, purinha, que é feita com o miolinho do pão que está longe da casca. Bela, e qual o problema desses ácidos fíticos? Bom, o problema é que eles são antinutrientes, ou seja, eles atrapalham a absorção de alguns nutrientes importantes pelo nosso organismo, como magnésio, fósforo, ferro, cálcio. Ou seja, quanto menos tivermos de fitatos e ácidos fíticos no nosso pão, melhor vai ser para a gente. Por quê? Porque mais nutrientes nós vamos ter à nossa disposição. Um estudo que foi feito usando diversos tipos de farinhas e de fermentação, eles conseguiram ver uma redução de 90% na quantidade de ácidos fíticos em uma farinha integral quando foi feita a troca da fermentação normal pela fermentação natural. 90% de redução em ácidos fíticos, uma redução significativa. Já em pães de farinha branca, eles encontraram uma redução de 40%, já que ela é branca, mais longe da casca, então já tinha menos ácidos fíticos. A conclusão que eles chegaram é que essa redução acontece devido à acidificação do meio causada pelas bactérias do ácido lático, que ocorrem durante a fermentação natural. Então, sim, o pão de fermentação natural é mais saudável do que o pão de fermentação normal, principalmente no caso dos pães integrais. Mas, para a gente definir se o pão de fermentação natural é bom ou não para quem tem diabetes, a gente precisa ver a reação desse pão no organismo de um diabético. E a gente sabe que uma das formas para avaliar o quão rápido o seu sangue enche de açúcar após a alimentação é através do índice glicêmico dos alimentos. Foi feito um estudo que avaliou a resposta glicêmica de pré-diabéticos com o pão de fermentação normal e o de fermentação natural. Eles observaram que o pão de fermentação natural gerou um pico de açúcar no sangue um pouco menor e, consequentemente, a quantidade de insulina necessária também foi um pouco menor. Mas a diferença não foi assim tão notória. Um outro estudo, dessa vez feito na Itália, onde eles queriam produzir uma massa de pizza com menor índice glicêmico, porque, o italiano gosta de pizza e eles querem continuar comendo pizza apesar das suas condições de saúde. Eles analisaram várias pessoas com diabetes do tipo 1 ao ingerir 3 tipos diferentes de massa. A massa de fermentação normal rápida, a massa de fermentação natural rápida e a massa de fermentação natural longa. Ou seja, é possível que a mesma fermentação natural seja feita de forma rápida ou longa. Eles chegaram à conclusão que os pães de fermentação rápida ficaram praticamente iguais na questão de açúcar e na resposta de insulina.
Já o pão de fermentação natural longa teve uma resposta um pouco menor. Mas a principal conclusão que eles chegaram é que se uma pessoa com diabetes tipo 1 ingerir esse pão, ela vai precisar aplicar a mesma quantidade de unidades de insulina que ela aplicaria antes de fazer outra refeição. Ou seja, no final não gerou tanta diferença assim. Então, se você não deve ingerir o pão de fermentação normal devido ao diabetes, você também não deve ingerir o pão de fermentação natural, infelizmente. Mas outro estudo que eu gostaria de citar fez uma descoberta importante sobre o assunto. Eles descobriram que o pão de fermentação natural, que é congelado inicialmente e depois torrado, tem uma redução no seu índice glicêmico de aproximadamente 50% em relação ao pão de fermentação natural fresco, comido depois de ser assado. Então, se você vai comer pão de fermentação natural, essa é a melhor forma de você fazê-lo. Você congela ele primeiro e depois faz ele como uma torrada. Entre fermentação normal e fermentação natural, o índice glicêmico dos pães não é diferente, é muito próximo, avaliando o pão in natura. Então, não é bem o tipo de fermentação que vai fazer diferença no índice glicêmico, e sim a forma como você vai tratar esse pão antes de ingeri-lo.